para a gente. Então, em mais um sábado que a gente está se reunindo, nós reunimos neste momento, às 15 horas, todos os sábados, e isso começou, nós começamos desde o início aí, praticamente, desta pandemia, nos reunindo sábados à tarde, no grupo de pesquisa, então, Educação Musical, diferentes espaços, e também reunindo o pessoal da especialização em Educação Musical, que se localiza lá na cidade de Montenegro, e que é esse grupo querido que está aqui. E também a Rebeca está nos ajudando, que é dia do escritor, né, Rebeca? Parabéns, muito obrigada por nos brindar assim, com essas informações importantes, então. O que nós temos para hoje? Nós temos dois compartilhamentos de pesquisa que estão praticamente, não digo no início, mas estão um pouco mais adiante, mas não estão finalizadas, que são pesquisas do pessoal da especialização. Mas antes de nós começarmos também as nossas apresentações, eu quero fazer um destaque muito importante para o dia de hoje, saudar minha querida colega e amiga, professora Citamara Lopes Santana, que é nossa professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ela é professora do curso de Pedagogia, ela é uma grande conhecedora da educação de jovens e adultos, e queremos, semana que vem, também trazê-la num encontro da nossa atividade de extensão com o pessoal da Universidade do Estado do Pará, então fiquem atentos e atentas, porque nós divulgaremos esse trabalho, então, e a professora Citamara estará conosco. Mas a professora Citamara também, além de ser professora da graduação, ela é colega nossa no curso, no programa de pós-graduação em educação, mestrado profissional da UERGS, que se localiza no litoral norte, então ficamos lá em Osório. Então ela é minha querida colega e coordenadora da linha 2, Linguagens e Artes em Contextos Educacionais, né? Então, eu vou pedir para a professora Citamara dar um oi para nós. Por favor, professora Citamara. Olá, Cris, querida, e a todos e todas. Eu quero dizer para vocês o carinho, né, de poder estar aqui com vocês. A gente estendeu o convite para graduandas em pedagogia. Eu acho muito importante, porque no curso de pedagogia, muitas vezes, a gente não consegue estabelecer uma reflexão sobre o ensino de música, sobre a educação musical, né, de uma forma bastante, enfim, intensa, né, que eu penso que a gente precisa rever um pouco mais isso. Então, é com muito carinho, eu fico lisonjeada por poder estar aqui nesse momento com vocês. É um momento de aprendizagem para mim e para as meninas também. Obrigada, Cris. Que bom, Cita. E quero dizer para vocês, sintam-se sempre convidadas. A gente sempre vai estar divulgando, vocês podem se inscrever também, porque agora eu vou conhecendo também vocês. Nós fazemos todos os sábados à tarde, às 15 horas. Então, sintam-se sempre muito bem-vindas, porque a gente vai acolher muito bem vocês. Muito obrigada, então, pela presença. Que bom. Então, já estamos com 40 pessoas, é uma loucura, esse povo enorme aqui participando, que nos agrada muito. Então, gente, como nós tínhamos comentado no início, nós temos hoje a grata satisfação de receber aqui a professora Carolina Cardoso da Silva Rosa, que vai fazer o compartilhamento daqui a pouquinho do seu trabalho, a formação pedagógico-musical de pedagogos, a partir do projeto Educação Musical para Professores. Então, vai ser bem interessante o pessoal da pedagogia estar aqui conosco. Depois, nós teremos também o professor Marcos Roberto da Silva, também integrante do nosso curso de especialização em Educação Musical, falando, então, sobre a influência musical entre avós e netos, um estudo transgeracional, justamente preludiando o Dia dos Avós, que é amanhã. Então, a gente vai ter essa tarde bem agradável, com a participação desses dois queridos colegas, que são professores nossos e amigos.
Mas antes, no entanto, de nós começarmos, quem está acostumado com o nosso trabalho aos sábados e também conhece um pouco do nosso trabalho em outras áreas também, como a literatura, queria trazer para vocês um pouco da poesia da Gilca Machado. Não sei se já tinham escutado falar sobre a Gilca. Ela é uma poeta que já é do século retrasado e faleceu no século passado. Então, ela pega o final do século XIX e pega a grande parte do século XX. Ela foi bem longeva, inclusive. E a Gilca, eu sempre gosto de botar a imagem dos poetas e das poetas que a gente está trazendo aqui para iniciar esse trabalho, porque ela tem um rosto muito forte, muito altivo, e que justamente mostra a força do trabalho poético dela. Então, eu vou compartilhar com vocês essa poesia da Gilca Machado, que se chama Lembranças. A Gilca era de São Paulo. Teus retratos, figuras esmaecidas, mostram pouco, muito pouco do que foste. Tuas cartas, palavras em desgaste, dizem menos, muito menos do que outrora me diziam. Teus silêncios afagantes. Só o espelho da minha memória conserva nítida, imutável, a projeção da tua formosura. Só nos teus folhos dos meus sentidos pairam vividas em relevo as frases que teu carinho soube nelas imprimir. Sou a uma funerária de tua beleza que a saudade embalsamou. Quando chegar o meu instante derradeiro, só então, mais do que eu, tu morrerás em mim. Linda a poesia dela, né? Então, a gente começa essa tarde com uma poesia da Gilca Machado, Lembranças, estão nos ajudando a começar de uma maneira poética e artística o nosso trabalho. Então, agora, eu gostaria de trazer um pouco, né, e iniciar o trabalho que a Carolina vai compartilhar conosco, a Carol, é tão importante. A Carol é nossa estudante da especialização em educação musical, mas a Carol já é professora, ela trabalha há bastante tempo e ela tem há muito tempo também inserido no trabalho dela as questões musicais e pedagógico-musicais. Inclusive, a Carol tem feito diversas lives e aí o pessoal da pedagogia que está aí, a gente já convida e depois, Carolzinha, por favor, diga também em que momentos que tu compartilhas esses teus conhecimentos para as gurias também, exatamente, já está botando aí, para as gurias também começar a poder ver e tu compartilhares com todo mundo, né? Pois bem, a Carolina está nesse projeto dela, então, trabalhando essa questão dos pedagogos, das pedagogas e a formação pedagógico-musical. Então, eu vou agora retirar esse meu compartilhamento para não prejudicar, então, o que a Carol vai mostrar para vocês. E já de antemão, então, peço, Carolzinha, pode entrar e começar a tua apresentação. Deixa eu ver se eu retirei. Okay. Quem vai projetar para mim é a Morganinha. Ótimo. Vamos ajudar. Que aqui a gente trabalha em equipe. Já Isso posso aí. projetar, Carol? Pode. Tá bom. Procurem a tela da Morgana Vasconcelos, tá? Carolzinha, só antes, então. Então, o objetivo também, deixa eu lembrar, né, porque nós temos convidados e convidadas especiais, o objetivo é estar compartilhando esses projetos que não estão absolutamente finalizados, então nós estamos compartilhando e também esperando que vocês possam contribuir
sempre com o aprimoramento do trabalho. Então, ao final da apresentação, a gente tem um momento de perguntas, de respostas, e todo mundo é convidado e convidada a compartilhar. Não precisamos ficar com vergonha, certo? Carolzinha, contigo. Bom, então, boa tarde. Não vou me apresentar de novo, né, que a prof já me apresentou, mas é bem legal apresentar hoje, porque hoje é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e aqui no Brasil, Dia Nacional Teresa de Benguela e da Mulher Negra. E antes eu não prestava muito atenção nessas questões, mas agora que eu tenho estudado mais a respeito e assumindo as minhas raízes, eu acho importante a gente trazer essas datas que são pouco lembradas e conhecidas pelas pessoas. Então, beleza. O título do meu trabalho é a Formação Pedagógico-Musical de Pedagogos, a partir do projeto Educação Musical para Professores. Como a professora Cristina disse, eu sou pedagoga, então o meu interesse de pesquisa sempre acaba indo para esse lado, né, da formação pedagógico-musical e pedagogia, que tem relação com a minha vida, com a minha formação, e acabo aproveitando, né, essa relação pessoal para trazer para a pesquisa também. Lá na graduação, meu TCC foi sobre a formação inicial, a formação acadêmico-profissional, em música dos pedagogos, né? E aí, agora que eu já estou atuando tudo, me identifiquei mais para pesquisar sobre a formação continuada, que é o tema maior dentro desse meu projeto de pesquisa. Pode passar, Morgana. É importante, já que a gente tem um pessoal que não é da área nem da pós, explicar que a formação pedagógico-musical para Cláudia Bellocchio é a formação em que a gente acaba se instrumentalizando para saber dar uma aula de música, né? São os conhecimentos, como o próprio termo diz, pedagógicos, só que relacionados à música. Ela fala da formação musical e da formação pedagógico-musical. A musical seria a formação na área de conhecimento música mesmo, né? Os conhecimentos da área. E pedagógico musical, tudo que vem acompanhado do termo pedagógico tem relação com a prática em si, né? O saber fazer, o saber ensinar isso. Então é importante, na introdução, já trazer para vocês essa questão do cenário da música e da unidocência, né? Unidocente é aquele professor que trabalha com todas as áreas do conhecimento. Geralmente é o pedagogo na educação infantil e até o 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Por trabalhar com todas as áreas do conhecimento, querendo ou não, a música acaba sendo um conteúdo do componente arte que ele precisa trazer na sua prática pedagógica. Mas a gente sabe, né, que a demanda do pedagogo é muito grande, mas nós temos, né, dispositivos legais que falam sobre isso e sabemos que faz parte da totalidade dos saberes desse profissional. Então, essa discussão começa a aparecer sobre música e unidocência por várias razões. Lá em 2000 já tinha a Cláudia Bellocchio fazendo a tese de doutoramento dela, falando sobre isso, sobre a formação dos professores unidocentes em música, antes mesmo de existir a Lei 11.769 de 2008, que era aquela lei que agora foi revogada, mas que dispunha da obrigatoriedade do ensino de música no componente arte. Então, assim, nós temos algumas questões sobre o cenário da música e unidocência. Uma delas é a legislação, que a gente sabe que tem toda uma legislação em que em algum momento vai dizer que o pedagogo, que o professor unidocente é de alguma forma ou totalmente responsável pelo trabalho com a arte e, consequentemente, com a música na escola. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que diz que nas práticas pedagógicas do professor precisa favorecer o progressivo domínio das diferentes linguagens através das interações e brincadeiras, e entre elas a música, lá de 2009, as DCNEs. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, que vão dizer que na falta do professor especialista em arte ou nas linguagens artísticas de forma mais específica, fica a cargo do professor de referência da turma o ensino desse componente.
Então, acaba que, novamente, quando se trata de ensino fundamental agora, né, fica a cargo desse professor de referência, que é o pedagogo, o trabalho com a música e a arte, né, a arte e a música nela compreendida. E também surgiu em 2008 a Lei 11.769, né, que foi um marco muito bacana para a educação musical, que dispunha da obrigatoriedade do ensino de música no componente curricular arte. Essa lei foi revogada, né? Ainda é obrigatório, mas não só o ensino da música, mas também das outras linguagens artísticas, como o teatro, a dança e as artes visuais, tirando aquele foco maior que nós tínhamos na música, né? Então, nós temos toda essa questão legal, né, da legislação. Tem também a questão da demanda da educação básica, né? Nós sabemos que quando se trata de educação básica, principalmente educação pública, é uma demanda muito grande que a gente tem de profissionais e existem vários estudos que dizem que cada vez menos pessoas estão querendo ser professores, estão abandonando a ideia de ser professor. Então, acaba que a demanda sempre é grande em todas as áreas e em música, então, nem preciso dizer, né? A gente sabe, a Maura Pena vai dizer que são muitos fatores que concorrem para a ausência do licenciado em música nas escolas, entre eles os concursos, que muitas vezes não vêm específicos para professor de música, professor de teatro, professor de dança, ele vem como professor de arte como um todo e tem que dar conta de tudo aquilo, e quando tem, né? E tem também a questão das condições que não são boas, e a gente sabe que o trabalho com a música, na maioria das escolas de educação básica, principalmente do ensino público, que acaba fazendo com que muitos licenciados em música não tenham tanto interesse em ir para esse lado e acabem trabalhando mais em conservatórios, em escolas de música particulares, ou até mesmo na rede privada de ensino e não na pública, onde eles podem encontrar mais condições para poder fazer o trabalho com mais qualidade, né? É alguns dos fatores que a Maura Pena vai trazer, entre outros, né? E, por último, que a Cláudia Belocco já traz lá em 2000, é essa questão das características da unidocência, né? O professor unidocente passa muito tempo com seus alunos, acaba tendo um vínculo muito grande com eles e, com isso, uma influência muito grande na formação musical deles quando ele traz a música na sua prática pedagógica. Então, a Silvia Schroeder vai dizer, não numa ideia de competição e não excluindo a importância do especialista, mas que quando o professor de referência, que a gente diz, traz a música na prática pedagógica, ele pode contribuir muito no desenvolvimento daquela criança, daquele aluno, por conta desse vínculo, por conta do tempo que ele passa e da forma que ele pode organizar isso com essa sua turma. Então, são coisas da característica, né, da unidocência. E por ser o professor unidocente responsável por dar conta de todas as áreas do conhecimento, entra também a arte e a música fazendo parte da arte, né? Aí, a professora Cristina submeteu 2 projetos de extensão e foram aprovados. E um deles é o projeto Educação Musical na Escola, ele é um programa educacional. O Educação Musical na Escola é um programa educacional que se caracteriza como um conjunto de ações de cunho pedagógico musical, igual eu expliquei para vocês antes, ofertado a professores e estudantes da educação básica, com vistas a ampliar as possibilidades de atividades musicais nos espaços escolares. Esse é o projeto Guarda-Chuva, é o programa educacional Educação Musical na Escola. Dentro da Educação Musical na Escola tem os subprojetos do projetão, né? E um desses subprojetos é o projeto Educação Musical para Professores. E por que eu estou falando isso? Porque eu precisei mudar o meu tema de pesquisa. Antes eu iria fazer uma pesquisa-ação, analisando qual seria a contribuição de oficinas músico-formativas para o desenvolvimento, para a construção do conhecimento pedagógico musical, né, dos professores unidocentes. Mas aí eu precisaria de contato, eu precisaria de reunião com grupos e coisas que, se tu não faz dessa forma, para o meu objetivo, eu acho que ia ficar um pouco a desejar. Então, a professora Cristina e eu achamos por bem mudar, e aí agora surgiu essa oportunidade desse projeto ser aprovado, então nós tivemos a ideia de eu me inserir como pesquisadora também nesse projeto, porque além de eu ser voluntária do projeto, o projeto tem bolsistas e tem voluntários, eu vou aproveitar para unir o útil ao agradável e fazer a minha pesquisa sobre o subprojeto Educação Musical para Professores.
Esse subprojeto, ele vai ter um conjunto de ações de formação continuada para professores de educação básica, incluindo o curso Música na Educação Básica, que vai ser um curso com a intenção de instrumentalizar esse professor através de propostas de formação, de estudo da música em si, possibilidades de incluir na prática pedagógica. Nós vamos produzir material didático para que esse professor possa ter um repertório para utilizar nas suas aulas. Também faz parte da educação musical para professores o Encontro de Educação Musical do Rio Grande do Sul, o Seminário Arte e Educação na UERGS e o Seminário dos Grupos de Pesquisa da UERGS, aquele que nós tivemos ano passado, não sei se vocês lembram, né? Com vistas a possibilitar o aprendizado em música, educação musical, ou mesmo ampliar os conhecimentos já existentes, porque esses participantes do projeto podem já ter conhecimento na área, então a ideia também pode ser ampliar esses conhecimentos. Então, aí vai entrar a minha pesquisa, que vai ser ver o lado desses professores, descobrir o que eles vão construir a partir das ações que a gente vai ofertar, como que eles vão enxergar essas ações que a gente vai oferecer no projeto, o que eles vão aprender, se é que vão aprender. Isso tudo vai vir de alguma forma na pesquisa através dos questionamentos que vão ser feitos, que vocês vão ver depois. E também nesse projeto, o Educação Musical para Professores tem outros eixos, que é a produção de material didático, que também tem momentos de apreciação musical para os alunos desses professores, né? Tudo isso pensem agora de forma online, tá, gente? Porque por conta da Covid precisaram ser alteradas essas coisas. E esses projetos se retroalimentam. Então, esse professor que vai estar no Educação Musical para Professores vai poder participar de tudo isso, dos nossos seminários, aprender também a parte científica da coisa, conhecer o cenário científico da educação musical, também vai poder ter esses materiais didáticos produzidos, vai participar dos momentos de apreciação musical para os seus alunos e, consequentemente, para eles também. Então, os projetos se retroalimentam, tá? Próximo, Morgana. E a explicação do projeto eu retirei do próprio projeto, tá? E aí, então, sabendo que o público da pesquisa que a professora Cristina deixou eu, então, delimitar ser os pedagogos que vão participar desse projeto a partir da seleção, do interesse deles, né? Eu tinha minha revisão de literatura lá do projeto antigo, que ela não se perdeu, porque o tema entra em acordo com o que eu estou estudando agora, só que nós ampliamos. Nós achamos por bem também fazer uma revisão sobre a formação continuada como um todo. Como o material é grande, eu ainda não consegui terminar, então eu trouxe primeiro aqui a revisão de literatura que eu já tinha apresentado no seminário dos grupos de pesquisa, só para dar uma pincelada sobre ela de novo, e para o pessoal da pedagogia acho que vai ser legal até. Então, o tema dessa revisão de literatura, que é essa busca por trabalhos, né, essas produções científicas de um tema que a gente quer pesquisar, eu pesquisei sobre formação musical de professores unidocentes, com foco na formação continuada, não na formação inicial. O local de busca foram algumas revistas, tanto da área da educação musical, quanto revistas de educação. Musical D, revista da ABEM, Opus, revista da Fundarte, Educação e Contemporaneidade, Revista Brasileira de Educação, Cadernos de Educação, Educação e Linguagens, Educação e Questão. Parece muito, mas acontece que conforme eu ia pesquisando não vinha muita coisa, aí eu tinha ido para outra revista para ver, né? Os descritores, que são as palavras-chave de busca que eu utilizei, foram educação musical, formação de professores, unidocência, formação pedagógico-musical, generalistas. Era uma tentativa, então o que eu fazia? Colocava um termo de busca, não veio nada, então vamos tentar outro. Só que acontece que um termo, por exemplo, se eu coloco o termo educação musical, podem vir várias coisas sobre educação musical. Então, às vezes, eu fazia combinação de termos, e mesmo assim não vinha, então no final das contas acabava que tu olhava ano a ano da revista para poder ver se tu não perdeu alguma coisa. Essas são as peripécias da revisão de literatura, né? Então, próximo, Morgana. O recorte temporal, né, que eu escolhi para essa revisão foi de 2008 a 2019,
Por quê? Porque em 2008 foi promulgada a 11.769 da obrigatoriedade do ensino de música, para ver, então, o que estavam surgindo de pesquisas a partir disso relacionadas à unidocência. Eu já tinha uma ideia mais ou menos, porque lá em 2014 a minha revisão de literatura foi quase igual a essa, só que eu fiz em anais de eventos da ABEM Regional Sul e da Amped e Amped Sul. E aí, claro, por ser evento, veio um volume bem grande de trabalhos. E o que eu já notei que foi diferente nas revistas, veio um volume bem baixo do que eu esperava de artigos. Então, a justificativa para ter feito esse recorte temporal foi esse. As categorias de análise que surgiram a partir da revisão de literatura foram projetos de formação inicial e continuada para professores e docentes, porque por causa dos descritores acabavam vindo inicial, mas às vezes se relacionava ao longo da pesquisa ou da escrita com a continuada, então achei importante salvar esses arquivos. E fala de projetos desenvolvidos em universidades ou em secretarias de educação, em andamento ou já concluídos para professores unidocentes. A categoria B, análise de práticas musicais desenvolvidas por professores não especialistas na educação básica. Aí já é uma análise do trabalho do professor, pessoas que fizeram pesquisas analisando o cotidiano deles ou a compreensão deles sobre a educação musical, sobre o que eles faziam de música na escola. E a última categoria, que é a C, levantamento de pesquisas sobre a relação música e professor não especialista, que é como chama também o professor que não é especialista em música, né? Então, o que acontece? Nessa categoria eu coloquei só um trabalho, mas é que eu acho que foi importante porque ela não entraria em outras. Nessa pesquisa, nessa categoria aparece aquele tipo de pesquisa que são esses levantamentos, que nem esse que eu fiz agora e que a galera está fazendo também sobre a produção científica do tema, né? Nesse trabalho nessa categoria tem um trabalho que tá a Beloc, a Mad, e me esqueci o nome da sobrenome da terceira pessoa, em que eles pesquisaram com um recorte temporal parecido com o meu. Então, aparecem várias pesquisas que eu trago aqui também, só que a pesquisa deles é maior, por causa que eles analisam também os anais de eventos, anais de congressos. Pode passar, Morgana. Esse é o quadro, só para resumir, né? Na categoria A, encontrei 5 trabalhos, na categoria B, 3, na categoria C, 1, no total de 9, nesse intervalo de 2008 a 2019. Eu acho que eu vou ter que dar uma retomada aqui, porque eu estava refletindo sobre os termos de busca e eu não usei formação continuada, por exemplo, para buscar. Então, quando ver, sei lá, perdi alguma coisa, estou pensando em dar uma olhadinha. Próximo, Morgana. Aí entram os questionamentos dessa nova pesquisa agora. O que motiva os pedagogos a participarem do projeto Educação Musical para Professores? Então, eu quero saber quais são as motivações desses que vão participar para procurar fazer esse tipo de formação em educação musical, né? Sendo que são muitas as áreas que o pedagogo tem que dar conta, por que ele quis fazer essa, né? E com isso eu já acho, não sei, hipótese, né? Que vai surgir uma compreensão mais geral do porquê procurar formação em educação musical, não só desse projeto, né? Mas como um todo. E o segundo questionamento, qual a repercussão na sua formação a partir da participação no projeto? O termo anterior era contribuição, só que aí a gente pensou, bom, pode não contribuir em nada, a ideia é que contribua, então vamos mudar o termo, porque qual a repercussão, né? Menor ou maior, se houver, na formação deles a partir da participação no projeto. Pode passar, Morgana. Os objetivos, né, que são parecidos com o questionamento, identificar a motivação dos pedagogos para a busca de formação em educação musical, e investigar as repercussões do projeto na formação pedagógico-musical dos participantes. Próximo. Aí entra a metodologia. Eu não trouxe ainda a fundamentação teórica da minha metodologia, mas eu trouxe já o que será. Ela é de abordagem qualitativa, essa pesquisa, né? E a metodologia também. O método vai ser pesquisa documental.
que se trata de analisar documentos que ainda não foram tratados, né, ainda não foram objeto de estudo, de investigação. E aí a técnica de coleta de dados vai ser coleta de documentos. Quais são? Formulários que nós pretendemos enviar para esses participantes, né, online, formulário inicial para já conhecer essas expectativas, essas motivações, né, para participar, o que compreender melhor esse processo, a formação e tudo mais. Também formulários durante a realização do projeto, para ver o que está acontecendo, como é que estão vendo, como é que eles estão sentindo, percebendo, o que já estão aprendendo ou não ao longo do projeto. E a gente acha também que vamos ter vídeos, fotos, porque a ideia do projeto também é que eles possam multiplicar isso com as turmas deles, porque a gente sabe que está tendo aula remota em muitos lugares, né? Então, que eles já possam multiplicar isso. E o tratamento dos dados, nós estamos pensando na análise de conteúdo, porque vai se, querendo ou não, se extrair um significado daquela fala, né, daquela escrita, daquele formulário, daquele vídeo, daquela foto, né? Então vai ser analisado esse conteúdo. Próximo, Morgana. O referencial teórico, eu resolvi botar em partes agora para enxergar melhor. A formação continuada de professores, eu ainda estou, por causa da revisão de literatura, vendo o que vai surgir aí. E também na minha formação lá na FURG, eu conheci alguns teóricos que falavam da formação continuada de professores. Mas, assim, tem muita aquela coisa de universidade para universidade, né? Outros já usam outros teóricos e aquela coisa toda. Mas eu acho que vai surgir aqui Selma Garrido Pimenta, falando dos saberes da docência, que eu utilizei lá no meu TCC. Acho que vai surgir também a Bernadette Gatti, que eu achei uns artigos dela sobre formação continuada de professores. E acho que vai surgir também o Libânio, porque o José Carlos Libânio fala sobre pedagogos e pedagogias, para quê, ele traz essas questões a ver com a formação do pedagogo e entra também a formação continuada nisso. Mas estou aberta a contribuições de autores que vocês acham que possa me ajudar nisto. Com relação à formação pedagógico-musical de pedagogos, unidocentes, generalistas, e coloquei assim, porque dependendo do pesquisador, ele usa um termo diferente, né? Vai surgir para, né, dialogar com a pesquisa Bellocchio, obviamente, né? 2000, 2007, 2008 e por aí em diante, porque tem uma supremacia da UFSM quando se trata desse tema. Também o Sérgio Luiz de Figueiredo, lá da UDESC, que ele também faz pesquisa sobre a formação continuada de unidocentes, 2003, 2004, 2005, 2017. Também o Vitor Mansky, que foi um orientando dele, quase meu conterrâneo lá de Pelotas, que ele fez uma pesquisa muito parecida com a que eu ia fazer, e aí ele traz muito referencial para eu, inclusive, ir atrás ali, bem legal, sobre formação continuada e tudo mais. Queiroz e Marinho, que vão trazer também questões sobre a formação continuada, mais lá para a região deles, né? E no que se refere à motivação para a formação continuada em educação musical, que tem a ver com aquele meu questionamento, eu acho que vai vir aqui a Vanessa Weber, também da UFSM, que ela fez a sua tese de doutorado sobre as crenças de autoeficácia com relação a essa formação musical dos pedagogos, né? Weber e Bellocchio também discutindo sobre essa temática, só que em formato de artigo. Vou trazer a questão da legislação, a questão da motivação, mas assim, as implicações legais para esse trabalho, né? Não sei se seria bem aí que eu deveria colocar, mas a 11769, as DCNEs, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental de 9 anos, e por aí em diante. Pode passar, Morgana. São as referências que eu usei para a minha revisão de literatura, né, porque as outras ainda não estão, digamos, de uma forma escrita, então as da revisão de literatura estão aí no próximo slide. Eu não coloquei o cronograma, porque eu estou vendo ainda com o nosso grupo de extensão quando nós vamos começar as coisas em relação ao projeto, então eu só tenho, por enquanto, as previsões da minha escrita, as previsões da redação da pesquisa, mas não tenho ainda do início do projeto em si,
para a gente já conseguir colocar quando vão ser enviados os primeiros formulários, os formulários ao longo da formação. Então, é basicamente isso que eu tenho por agora. Obrigada. Muito bem, Carol. Muito obrigada pela apresentação. Então, está bem organizado, assim, já está bem encaminhado. Eu gostaria de abrir, então, para o pessoal poder perguntar, contribuir, enfim, está aberto, então, esse momento para a gente poder conversar sobre o trabalho da Carol. Posso perguntar, Cristina? Cita. Deve, Cita, por Tá. favor. Carol, parabéns pelo trabalho. Nós vamos ficar assim de olho nele, né, Cris? Enfim, para que depois a gente possa, inclusive, te convidar para vir apresentar para a gente lá em Osório e para outros colegas, né? Então, parabéns pelo tema. Eu só queria te perguntar, porque tu já fizeste um levantamento bibliográfico, talvez tipo Estado da Arte, né? E tu mencionaste revistas acadêmicas, e a minha pergunta para ti é se nessa busca que tu fizeste, tu localizaste alguma coisa relacionada à educação de jovens e adultos, se aparece algo. Não, eu não encontrei relacionado à educação de jovens e adultos, mas talvez, se eu tivesse procurado também com esse descritor, pudesse aparecer alguma coisa que eu tivesse perdido. Mas, a princípio, eu não achei sobre a educação de jovens e adultos. Geralmente trata sobre a docência do pedagogo como um todo, mais educação infantil e mais anos iniciais. Mas, EJA, eu não vi nada. Obrigada, Carol. De nada. Isso reforça, né, Cita, o que a gente estava comentando anteriormente, né? A necessidade de nos debruçarmos também sobre essa temática. A gente tem... Enfim, eu acho que a gente tem aí uma caminhada, né, Cris, para fazer. Tem uma caminhada e já é também quem sabe, chamar a atenção dos pesquisadores, pesquisadoras, do pessoal que está aqui, para começar também, se tiver, se gostar dessa temática, né? Acho que é um chamamento. Fabiane queria falar? Só uma coisa, prof. Tem um trabalho da Patrícia Quebac sobre musicalização de adultos através de oficinas, em que ela traz a epistemologia genética do Piaget como norte para analisar, né, esse desenvolvimento musical dos adultos, e pode servir para uma pesquisa que se trate da EJA. É um trabalho muito legal, só que é bem denso, né, pela questão de trazer epistemologia genética, mas é muito legal. Esse artigo que a Kebar traz é um artigo que está eu estou com um artigo com a Cita, que eu e ela, a gente faz mais ou menos esse panorama, né, que se chama Investigações em Educação Musical e Educação de Jovens e Adultos. E são poucos os trabalhos, então é uma espécie de estado da arte, né? Esse da Kebar é um deles. Verdade. É isso aí. Ótimo. Muito bom. O que mais? Então fiquem atentos que vai sair na editora Atena, agora em agosto, esse artigo da Cita e meu. Fábio, tu queria só te mostrar que tu tá bonita, por isso que tu abriu a câmera? Olha o cabelo solto, bonito. E depois a Vislânia também quer. Tu tá com o microfone fechado, quer falar, não? Não? Sim, sim. Não, ela fechou a apresentação, ficou a fotinha tudo fechada, eu disse, vamos abrir as câmeras, só que ninguém abriu, daí eu fechei. Mas queria parabenizar a Carol, porque o trabalho dela é bem interessante mesmo, né? Eu estou acompanhando ali no projeto de extensão, que ela também está me ajudando na minha pesquisa do mestrado, e é isso, né? Uma ajuda a outra no que precisar aí, estamos juntos.
E parabéns, vai ser ótimo, uma excelente profissional. Tenho acompanhado e estou apaixonada pelo trabalho dela. Querida, que bom. A Vislânia, eu acho que é esse, né? O nome. Vislânia, que é a aluna da Cita, ela quer fazer uma pergunta. Isso, né, meu anjo? Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer à professora Cita, porque eu adorei, estou adorando participar, e dar os parabéns para a Carol. E gostaria de saber se a Carol tem alguma referência referente a esse assunto dela na inclusão. Se trataria isso de uma maneira diferente? Algum autor que ela pudesse me passar? Também não apareceu no levantamento relacionado à inclusão, porque também depende do tipo da revista e, no caso, dependendo dos escritores que tu usa, não vai aparecer. Se eu pesquisasse, por exemplo, educação musical, inclusão, formação continuada musical, inclusão, vai afunilando muito, entendeu? Talvez aparecesse. Mas, geralmente, quando se trata de inclusão, tem que ter o termo específico inclusão para aparecer. Porque nas palavras-chave, os pesquisadores é um tema que sempre vai estar presente. Talvez outros não, mas inclusão sim. Então, se tu buscares pelo tema inclusão numa revista da ABEM, por exemplo, na revista da Fundarte, aí tu vais ter mais chance de encontrar, mas da forma que eu fiz o levantamento, eu não achei, não apareceu para mim. Excelente. Obrigadinha, Carol. Excelente. Tem aqui também uma fala da Vanessa Kudler, bem importante. Eu não sei se tu queres falar, não sei se tu está com o microfone, Vanessa. Oi, estão ouvindo? Oi. Sim. Sim, eu sou professora de anos iniciais, sou professora concursada, trabalho com o primeiro ano. E também sou formada em Educação Física, e faço pedagogia na UERGS. Assim, tá bem complicado esses planejamentos das aulas remotas, porque, de certa forma, a SMEC nos limita a forma como a gente faz o nosso planejamento para enviar para as famílias. São planejamentos bem simples, para que não tenha necessidade de impressão, alguma coisa assim, para ter facilidade, ou até para não ter gasto, né? E aí a gente tem esse problema de terem os retornos das famílias. Eu até fiz todo o meu planejamento, meu PPT de cada mês, para trabalhar todos os conteúdos, competências necessárias, música, teatro. Fiz tudo ali, mas eu não estou conseguindo muito retorno. E, assim, às vezes a gente se depara com umas falas dos pais que, tipo, dali é brincadeira, que daí não é importante, sabe? É mais importante ter um caderno cheio de conteúdo que fazer uma atividade mais lúdica com a criança, fazer um jogo, sabe? E isso a gente tem uma facilidade de ser trabalhado, desenvolvido com as crianças em sala de aula, e nesse período a gente não está conseguindo fazer nada, pelo menos eu não estou conseguindo ter o retorno que eu gostaria de ter dos meus alunos. E fiz uma playlist no Spotify só para trabalhar com músicas da MPB, para trabalhar musicalização com as crianças. São poucos que conseguem realizar as atividades. Os que conseguem realizar e participar, assim, são maravilhosos, mas é difícil trabalhar essa conscientização com os pais da valorização para trabalhar esse tipo de competência com as crianças. É isso. Complicado mesmo, Vanessa. E aí, além de tudo, a gente, fora a questão da dificuldade do próprio manejo com os pequenos, né? Porque com os maiores a gente até consegue, mas com as crianças fica difícil, e ainda tem as questões financeiras também,
que aí daqui a pouco se começa a imprimir também é um custo, aí também essa impressão, como é que ela vai ser entregue, e aí tem o problema da transmissão do próprio vírus também, que pode se dar nesse manejo com a impressão do material, né? Então são várias coisas difíceis, e, por exemplo, Porto Alegre, que eu tenho a experiência na Secretaria de Educação de Porto Alegre, municipal, não está acontecendo nada, né? E nem com as crianças tem previsão de acontecer. Então, bem complicado. A gente é parceira na tua dificuldade, com certeza, querida. Com certeza. Quer falar, Carolzinha? Eu e uns colegas nossos aqui da pós, a gente tem conversado muito sobre isso. Eu também estou parada porque São Leopoldo optou, por conta da desigualdade do acesso, não voltar ainda, né? E aí é bem complicado, mas assim, isso que tu tá comentando, tem vários colegas aqui que a gente está trocando ideia e tá a mesma coisa, sabe? O Daniel, a Mariana, a Tice, o Ariel, aquela questão assim de as famílias às vezes serem mais empecilho do que o próprio ensino remoto para trabalhar, né? E não sei, por ser da pedagogia, da educação infantil, eu já tive que o tempo inteiro a fundamentar as coisas que eu fazia para acabar com aquele discurso pejorativo de que brincar não é nada, né? Não sei como, chama para uma reunião, apresenta teus objetivos para eles verem que tu não está fazendo as coisas no ar, porque as famílias são complicadas mesmo, né? Não, e até assim, no começo do ano eu tive problemas, porque na verdade, o que acontece? No primeiro ano, principalmente, a gente faz aquela parte da sondagem, né? A gente não entra com conteúdo para criança no primeiro ano. Eles têm que se adaptar, é tudo novo, escola nova, é outra rotina, são pequenos. E então eu fiz praticamente só em função da parte de sondagem, análise da turma e tudo, e não teve quase nada de conteúdo em si, em caderno, coisa assim. E daí teve falas dos pais falando assim, eles não tiveram nada nos primeiros dias de aula e agora querem que a gente faça um monte de coisa com eles, porque isso é um absurdo, que não sei o quê. Sendo que os meus planejamentos eu faço de acordo com a SMEC orienta do meu município. Então, são coisas bem simples, sabe? Que não precisa muito trabalho, assim, dos pais, que não precisam também de impressão, mas requer um tempo, né? Dos pais sentarem e realizarem esse planejamento com as crianças, né? Essas atividades com as crianças. Porque os pais é muito mais fácil mandar um monte de folhinha pronta, né? Que a criança vai lá e vai fazendo sozinha, vai pintando, do que pegar, montar um jogo, fazer um instrumento musical com sucata, sabe? Uma outra situação que a gente tem que ver e a gente tem que ficar toda hora justificando e defendendo a nossa prática de trabalho. É muito cansativo isso. Verdade. Isso é uma coisa que a gente também vai estar trabalhando, né? E também no nosso projeto vai aparecer. Mas a Cita quer falar. Fala, Cita. Pois é, eu acho que a Carol, ela trouxe um aspecto bem importante, né? De que a gente não esqueça que a gente precisa estabelecer o diálogo com os pais, sabe? Essa questão de fazer uma reunião com os pais, apresentar a proposta pedagógica, a concepção de educação com a qual a gente trabalha, por que nós iniciamos de uma forma e agora, em função da pandemia, nós estamos num outro movimento, né? Eu não sei, Vanessa, se é o caso, mas eu tenho percebido que quando se faz esse tipo de aproximação, as coisas melhoram um pouco, né? A gente tinha marcado reunião com os pais dia 27 de março. Nós paramos dia 18 de março, as escolas. Então, o planejamento, a reunião com a direção, até a entrevista com as famílias, não foi feito, né, pela escola, né? Então, nem a direção conhecia a escola, a supervisora, nem nada. O que eu fiz com eles no início dos estudos remotos foi fazer um tipo de um relicário, pedir para eles fazerem depoimentos, contando sobre a história da família, contando sobre a criança, para que eu tenha pelo menos um conhecimento. Os alunos, né,
da família, da rotina em si. Tive bastante retorno em relação a isso. Realmente, teve muitas famílias que participaram. E eu estou com 2 turmas de primeiro ano, então são mais de 40 crianças que eu tenho que ficar em função de pegar retorno. Essa fala que vocês estão trazendo está me fazendo pensar que talvez fosse o caso, estou agora pensando nisso, né? Da gente fazer um encontro e chamar quem quiser participar para que a gente possa compartilhar quais são as dificuldades e as alternativas que os professores e as professoras estão encontrando neste momento, tendo em vista as dificuldades com as redes de ensino, tendo em vista as dificuldades e também, às vezes, os avanços não são só dificuldades, às vezes tem alguns casos exitosos e a gente compartilhar isso, acho que poderia ser uma temática bem interessante para a gente em algum encontro. Até vou chamar a Cita, quem sabe a gente pensa numa coisa assim, que eu acho que seria bem interessante para a gente. Né? Produzir, Cris, esse movimento de escuta, né? Porque os pais também se sentem numa situação em que eles... Também eles têm coisas a falar, né? Daqui a pouco, se a gente pensar, os pais estão enlouquecidos tentando ganhar dinheiro para não morrer de fome. É isso, né? Então, daqui a pouco, eles chegam em casa enlouquecidos também. E aí vão ter que estar trabalhando com os filhos, não tem nem energia mais, né? Então, são coisas bem interessantes. Eu acho que é uma temática bem boa para a gente discutir. É muito bom, professora. Até em relação da rotina dos pais, aqui no Litoral Norte, normalmente o pessoal trabalha de segunda a sábado, né? Então, tem famílias que eu combinei que eu atenderia no domingo, videochamadas. Então, eu tenho um grupo de 5 alunos que todo domingo eles participam das videochamadas. A videochamada que eu realizo com os meus alunos não é uma coisa obrigatória. A escola onde eu trabalho, ela atende outro tipo de público, apesar dela ser pública, ela atende uma outra demanda. Então, a maioria, praticamente todas as famílias têm acesso à internet e conseguem participar das videochamadas. Então, só que como são crianças pequenas, elas precisam de um mediador para auxiliar elas para o acesso, né? Tanto no celular, computador. Mas sabe, fica... É uma ideia, vamos amadurecer, porque eu acho que pode ser uma ideia bem importante, né, para a gente estar trabalhando isso, né? Que bom aí, obrigada, Vanessa, por trazer essa temática para a gente, porque nos ajuda a pensar, né? Que bom. Temos mais perguntas? Eu queria só aproveitar também, Cris, não sei se eu posso. Claro, querida. Que indo nessa mesma direção, né? De que a gente precisa sempre produzir esse movimento de escuta, porque os pais também estão numa situação bastante complicada nesse momento, né? O trabalho remoto envolve toda uma dinâmica e uma rotina da casa, mas também envolve uma compreensão do projeto pedagógico que está sendo desenvolvido por aquela pessoa, né? Que é representante de um lugar que é a escola, que está ali em diálogo com as crianças naquela casa, naquele lugar. Então, isso é importante. E aí, lembrar, e é uma conversa com a Carol, né, em relação ao referencial sobre formação de professores, eu gostei muito, assim, porque ela está trabalhando com os referenciais com os quais a gente também trabalha, né? Pimenta, GAT, que são, enfim, referenciais que são quase que obrigatórios quando a gente vai pensar a formação, né? Processos formativos. Mas eu só queria lembrar também de outros dois que eu também gosto de trabalhar, que são clássicos, já, que a gente pode dizer que são, e que coadunam com esses princípios formativos de que a gente precisa produzir um processo de escuta com o outro, né? O primeiro deles é o Antônio Novoa. Ele é mais antiguinho, mas ele vai dizer coisas que são bem importantes, assim. Ele faz uma reflexão sobre a metáfora do morto, porque ele vai dizer que o professor na formação ele não pode ocupar no lugar da política pública de formação, ele não pode ocupar o lugar do morto, o lugar daquele que não fala, sabe? Que não tem voz.
ele precisa também pensar e refletir sobre essa formação com a qual ele vai estar aí sendo copartícipe. E o outro, que eu também gosto muito, que daí é uma questão mais de concepção, que é o Maurice Tardif, né? Em função dos saberes, porque é pensar que, quando a gente pensa em educação musical, e eu não sou especialista nisso, eu estou aqui como aprendente, mas eu penso que a nossa trajetória de vida é uma trajetória de interlocução com a educação musical em diferentes contextos das nossas vidas, né? Então, eu penso que explorar um pouquinho a questão dos saberes, sabe, que o novo que o Tardif traz, pode ser bem legal para o teu trabalho também, tá, Carol? Era isso. Excelente, né, Carol? Agradecemos. Muito obrigada, porque o Tardif apareceu lá no meu TCC e as professoras indicavam também, e o novo eu tinha esquecido, nova, não sei a pronúncia exata, eu tinha esquecido dele. Às vezes eu fiquei pensando, também não vou sugerir ali na fundamentação teórica, muita gente, quando vê os discursos deles, também tenham visões diferentes sobre o mesmo assunto e vai bater, né? Mas, pelo que tu disseste, eles, de alguma forma, podem contribuir, né? É bem legal. Obrigada. Excelente, excelente. Muito obrigada, Cita. Excelente a fala. Acho que contribui bastante com a gente. E aqui a Fabiane, só para não deixar de falar, né? Ela, como mãe, também colocou ali no chat, né? Dificuldade de estar acompanhando também o filho dela. É uma loucura isso, né? Que bom. Agradeço imensamente. Não sei se mais alguém quer fazer uma fala em relação ao trabalho da Carol. Que bom. É tão bom a gente poder apresentar, é tão rico isso, que a gente cresce tanto com os comentários de vocês, né? Eu acho que, Carol, a gente agradece muito, né? Aprendemos muito com essas falas e enriqueceu o trabalho. Parabéns pela tua apresentação, querida. Certo? Muito obrigada. Obrigada. Que bom. Então, nesse momento, eu também tenho, deixa eu ver aqui, vamos compartilhar aqui com vocês também. Vamos ver se vai. Só uma coisa, Carol, enquanto colocando ali, talvez tu pudesse, quando tu falas também da Lei 11.769 e depois da Lei das Outras Artes, pudesses inserir a resolução número 2 de 2016, que é, então, que diz que na verdade, ali, o que traz? Ela traz a operacionalização do ensino de música na educação básica. Então, é a ação à Câmara de Educação Básica. E esta vigora. E esta coloca em 5 instâncias como é que a música tem que ser inserida, inclusive com professores e outros profissionais. Então, acho que a resolução 2 também tu podes colocar. Eu tinha me esquecido de te dizer, tá, meu amor? Ok. Então, nós temos neste momento o outro trabalho que nós vamos apresentar, que é o trabalho, então, do Marcos Roberto Silva, que nós conhecemos muito mais. Tem uma no Rio Grande do Sul que ela está, que é uma resolução que até eu vou pedir a gentileza do Estevão, se ele está aí, se ele quiser só mencioná-la. Acho que o Estevão está aí, né? A resolução do Rio Grande do Sul sobre a questão da educação musical. Não sei se o Estevão está aí. Sim, estou aqui, professora. Fala, amor. Na área, só estou liberando aqui, minha internet está... No sábado ela não quer trabalhar. Não tem problema, depois tu pode trazer, meu anjinho, tá? Também eu tô te pegando assim com as calças na mão. Não, né? Mas tá... Então... Se quiseres eu posso falar depois, mas... Isso, pode ser então, porque isso é importante. A gente tem essa que é nacional, mas tem a estadual também. Inclusive o Estevão está trabalhando nisso. Perfeito. Pois tu traz para a gente, não deixa eu esquecer, tá, Estevão? No final posso, quando quiser, estou disponível aqui. Tá bom. Então,
O Marcos Roberto Guarani, o Marcos Roberto Silva, ou Marcos Guarani, como nós conhecemos, ele, então, também é estudante da especialização em educação musical. O Marcos, ele é um egresso nosso da UERGS, ele fez teatro lá conosco nos cursos lá em Montenegro, e ele volta, então, à nossa casa para fazer, então, a especialização. E a temática dele, então, transita nessa questão transgeracional. E o trabalho que o Marcos vai apresentar, o Marcos também é professor, ele faz também muitos trabalhos como artista também, e também como professor. E o trabalho dele, então, é a influência musical entre avós e netos, um estudo transgeracional. Esse trabalho, então, assim como o da Carol eu estou orientando, o do Marcos eu estou orientando, mas eu tenho a grata satisfação de ter também junto nessa orientação o professor Lucas Pacheco Brum. Tá? Então, não posso deixar de mencionar o Lucas, que também está nessa orientação. Marcos, então, agora eu vou retirar aqui e vou te deixar apresentar o trabalho, querido. Ok, boa tarde. Todos me ouvem? Estamos te ouvindo. Tá bom, muito obrigado pela apresentação, professora. Muito obrigado pela presença maciça e massiva de todos os colegas das distintas áreas. Eu acho que é a primeira vez que a gente bate aí os 45, né, professora? Que loucura, né? Vamos aproveitar o momento aqui, vou oferecer as minhas cuias, vou oferecer um Fusca que está na promoção aqui que eu estou vendendo também. E aproveitar para vender composições também dos colegas aqui, pedir para entrar lá nos links dos colegas todos, depois coloquem o link ali das bandas e tudo mais. E eu quero agradecer muito a professora, que na semana passada a gente fez algumas orientações sobre o trabalho, entrando especificamente no trabalho, deixando as brincadeiras assim de lado, né? Eu vou compartilhar, eu quero ver com vocês se vai entrar aí, se está tudo certo. Foi? Acho que está vindo, está vindo. Tá. Então, o que acontece? Entre tantas e tantas conversas, eu preciso traçar um histórico rapidinho com todos os colegas aí, com a turma. A turma, os colegas em especial vão ouvir isso mais uma vez, mas eu leciono e trabalho com o público de terceira idade, adultos maduros, idosos, enfim, fazem muitos anos, desde 2012, especificamente. Então, no ano passado, eu desenvolvi um curso de extensão que eu lecionei na Universidade de Caxias do Sul, aqui em São Sebastião do Caí, e eu trabalhei com eles os sentidos, o despertar dos sentidos, reinventando os sentidos. E depois, esse ano, nós trabalhamos um outro curso de extensão, todos eles voltados para a questão do público sênior, no projeto deles que chama UX Sênior. No SESC, eu trabalho com a maturidade ativa. E aí, no ano passado, eu vinha para o segundo ano trabalhando com a maturidade ativa do SESC, na área de artesanato e artesanias, e então eu trabalhava muito com música, construção de instrumentos musicais com material alternativo, composições com sons, e também o resgate de algumas memórias e músicas do gosto, das preferências dos alunos, em sua maioria alunas, tinham apenas 2 homens. Então, o que acontece? No ano passado, encerrou o projeto do SESC, então eu fiquei sem aquele meu público-alvo, logo em seguida que eu havia começado a especialização. E aí, esse ano, em razão da pandemia, também suspendeu-se as atividades de São Sebastião do Caí da UX. Então, eu fiquei órfão de público-alvo, por assim dizer. Mas a ideia do meu trabalho, eu julgo muito importante para uma contribuição acadêmica, uma vez que estudar o público de terceira idade, pessoas acima de 60 anos identificadas legalmente no Brasil como idosos, porque é uma contribuição que no mundo inteiro tem muita evolução já, como é exemplo de Portugal. Então, o tema do meu trabalho, o título é Influência Musical entre Avós e Netos, um estudo transgeracional, escolhas musicais e as influências transgeracionais. Como orientadora, a professora Cristina, co-orientador Lucas, que a professora já citou, que tem sido muito pontual e me ajudado muito. Inclusive, semana passada eu encaminhei o trabalho para os orientadores e o Lucas organizou muitas coisas, porque o meu trabalho estava assim um queijo, com muito trabalho, muito texto e tudo muito fora de lugar.
e muita coisa sobrando também. E aí o Lucas deu essa orientada, a professora na semana passada também um monte de coisas que me passou, que aí eu fiz anotações e reorganizei. Então vamos adiante com a apresentação aqui, que eu prometi para mim mesmo que eu não ia tomar muito tempo, para sobrar tempo para depois mostrar a revista da Herbalife para vocês ou da Natura, já que tem bastante gente. Então, assim, ó, de onde o problema surge? Eu trouxe um pouquinho para vocês do histórico desse meu trabalho com adultos maduros, e eu trago essas referências musicais que eu busquei para a pesquisa nas minhas memórias, que eu tive lá com os meus avós e meus avós, e com a música, que elas tornam-se hoje ativadas e acionadas para pensar e justificar o problema da minha pesquisa, pois elas me constituem como sujeito e como ser que vive e convive com a música. Como curiosidade, eu tenho uma banda, chama Latin Lovers, e a gente só canta músicas com a temática de amor, e todas antigas, com referência no que eu ouvia com a minha avó e com o meu avô. Então, para revisão de literatura, eu fiz buscas e ainda estou fazendo buscas em sites, em portais de educação musical, revistas, textos, artigos, em diversos ensaios, em alguns livros de educação e de educação musical também. Eu trago alguns destaques aqui, que não são o cerne em si da minha pesquisa, mas eles me ajudaram a orientar na utilização de alguns termos, como a Cláudia Teixeira Azevedo, que ela trabalha ela desenvolveu uma pesquisa sobre o programa de educação intergeracional em Portugal. Eu cheguei até ela oriundo de uma indicação que a colega Morgana Vasconcelos fez, que está lá no trabalho da Morgana, que eu quero elogiar, um trabalho muito bom, inclusive, da monografia dela, e procurando pela Palmeirão, e eu cheguei na Cláudia Teixeira Azevedo, porque ela trabalha sobre esses programas de educação intergeracional sustentáveis lá em Portugal, que é um país onde está muito evoluída a questão do foco na importância da educação de adultos maduros, que não é o foco do meu trabalho, mas perpassa, uma vez que eu vou falar da influência entre avós e netos e avós. E a Denise Falck e a Adriana Wagner têm um trabalho que se chama Dinâmica Familiar e o Fenômeno da Transgeracionalidade, porque no início eu encontrei dificuldade em encontrar o termo transgeracional na questão da educação musical. E ela vai falar sobre a perpetuação da família e vai descrever melhor esse termo, o uso desse termo e até a banalização dele em algumas situações. E o porquê que eu escolho transgeracional e não intergeracional, como é o caso da Azevedo e da Palmeirão. Porque quando fala em intergeracional, eu levo de uma geração para outra, de pai para filho, enfim, de pai para filha ou de mãe para filha, e assim vai, de pai para filha. E transgeracional, ele atravessa, ele não é entre uma geração ou outra, ele atravessa gerações. Então, ele pode vir do bisavô para o neto, do vô para o neto, do pai para o bisneto, e não diretamente nessa passagem cronológica sistematizada. O Manuel Jacinto Sarmento traz um estudo sobre o imaginário e as culturas da infância, que também é bem pontual, sobre a importância do que é cultura na infância, e o quanto a influência dos avós, das pessoas de mais idade, influenciam na formação da criança. E aí tem uma professora que, juntamente com outros colegas e alunos, desenvolveu um trabalho muito bom, a Cristina Rolim, ali com a Graziella, com o Estevão, é isso, né? Graziella, Estevão e o Alex. Só faltou o Alex aqui, o resto está tudo aí. Está tudo aí, então um trabalho maravilhoso. E entre outras bibliografias da professora Cristina, que eu acompanhei, não lanço aqui como revisão de literatura direto, porque todos eles perpassam o que eu fui procurando, e vão aparecer provavelmente posteriormente no trabalho. Mas o trabalho Folclore Musical em Família, porque ele vai trazer um pouco dessas práticas e concepções de estudantes e seus familiares, de maneira bem clara. Aí a Carla Tuchinski desenvolve um trabalho sobre saberes culturais e transgeracionais, e o que foi bem importante, que é a relação dessas mães professoras da educação infantil, que é até interessante recomendar para alguns colegas que possam dar uma pesquisada nesse trabalho, porque ele tem alguns conceitos bem atuais até para esse nosso momento de pandemia. E aí, na revista da ABEM, nessa temática da educação musical do século XXI, ele contextualiza, o Kleber aqui, o significado da dinâmica em rede, né, dessa importância. Então, eu trago esses assim como referência mais próxima, procurei uma cronologia também de alguns textos mais atuais para poder lançar a mão lá no trabalho. E alguns que também comportassem os termos que eu
vem utilizando. Os questionamentos. Primeiro questionamento. Quais são as influências dos avós na preferência das músicas dos netos, aqui eu errei, né? E vice-versa. Na relação transgeracional, quem está influenciando quem nas escolhas musicais? E eu parto para esses problemas porque, em princípio, a gente poderia dizer, as crianças aprendem a ouvir música ouvindo os pais e os avós. Ou, os pais fazem os filhos aprender a gostar de música A ou B, do estilo X ou Y. E eu fui percebendo durante as minhas aulas que não, que muitos avós e muitas avós estavam ouvindo as músicas dos netos e conhecendo muito e me descrevendo e falando dessas pessoas que, como eles mesmos usam a expressão, não são do tempo deles. Aí outra questão que surge é, quais são os impactos dessas influências no currículo escolar da educação musical? Existe algum impacto? Essa terceira questão aqui eu atiro para a questão da importância do estudo dos impactos das influências das crianças e dos avós nas crianças na grade curricular. O que é estudado e o que é trabalhado em educação musical que leva em conta essas influências? Se eu estivesse falando de instrumento musical, teria uma bibliografia mais vasta, porque aí tem lá, o fulano aprendeu a tocar acordeon com o pai, que aprendeu com o avô. O ciclano tem na família tantos pianistas, ou a ciclana tem na família tantos violinistas. Quando eu falo em instrumento musical, tem uma bibliografia mais vasta, mas quando fala especificamente das influências de preferência musical, de escolha musical, porque aí, como a professora havia me sugerido, escapar do termo gosto musical e ir para a questão de preferência e escolha musical mesmo, que é o mote do trabalho. Aí, entre os objetivos, o objetivo geral é literalmente investigar as influências dos avós na preferência das escolhas musicais, dos netos e netas, e vice-versa, o quanto os netos e netas influenciam nas escolhas e preferências dos avós e avós. Entre os objetivos específicos está analisar as influências dos avós na preferência das músicas dos netos e netas, e vice-versa, e ainda compreender o processo transgeracional em relação às escolhas musicais. Como é que acontece? Ele se dá ouvindo, ele se dá propondo, ele se dá através, atualmente, das plataformas de compartilhamento, e em período agora de pandemia, que tem acontecido muito, de todo mundo tá ouvindo tudo junto dentro de casa. Por mais que vá para o quarto, tem casas que são muito pequenas, que o que um ouve, todo mundo ouve. Não tem para onde fugir. E aí também, entre os objetivos específicos, está avaliar se há algum impacto dessas influências lá no currículo escolar da educação musical. A escolha para trabalhar, para desenvolver esse trabalho com metodologia é uma abordagem qualitativa, com um método de estudo de caso, com coleta de dados com entrevista semi-estruturada, em princípio, escolhendo um neto ou neta e um avô ou avó. Posteriormente, o trato dos dados com análise das entrevistas. Eu estou tentando acompanhar aqui alguns comentários. Obrigado, Fabiane. Gostei muito do texto, sim. Aí, posteriormente, eu fui pegar aí algumas referências que tratam das questões das metodologias diferentes e para poder citar e trazer quem está em acordo, em consonância com aquilo que eu desenvolvi utilizando as metodologias com abordagem qualitativa, o método de estudo de caso, a coleta de dados e o tratamento da análise das entrevistas. Cheguei ao Bogdan, Robert Bogdan e ao Assari Bicklein, com investigação qualitativa em educação. Entre outros, que até Paulo Freire, lá no Criando Métodos, no livro do Brandão, na verdade, Criando Métodos de Pesquisa Alternativa, que vem em acordo com aquilo que a gente pensa sobre metodologia de pesquisa. E o próprio Souza, também o Alberto Souza, que é um lisboeta, que escreve o livro Investigação em Educação. Ele tem muita coisa que é um tanto piagetiano, assim, e aí tem que fazer o filtro daquilo que é importante e que eu escolho para utilizar dentro da minha pesquisa e como referencial para a minha metodologia. Como referencial teórico aí, entre tantos que eu fui utilizando para tanto terminologias quanto para o desenvolvimento do trabalho, eu trago a Cláudia Teixeira Azevedo, que eu havia citado antes lá, Palmeirão, a Menezes Palmeirão,
que ela trabalha no mundo de hoje. Esse é são 3 livros dela e 3 trabalhos da Palmeirão que eu utilizo, que também são lá a indicação da colega Morgana, porque é uma pesquisa bem apurada sobre o mundo hoje em relação aos idosos, a importância de dar atenção ao que os idosos têm para contribuir com a educação e o quanto a educação precisa se preocupar com os idosos, com as pessoas acima de 60 anos, no caso do Brasil. Aí a Cristiane Schmidt, que traz as relações entre avós e netos, um texto que é bem pontual, também um trabalho aqui do Rio Grande do Sul, da URGS. A Mara Souza, que eu não aprimorei o que tem dela, porque foi uma indicação da professora, e aí eu dei uma olhada em 2 artigos, e esse Cotidiano e Mídia, eu trago ele para fazer alguma referência sobre a importância das plataformas e os usos. O Pérez Gomes, de Teorias do Cotidiano, que aí eu não li, eu li só 2 resumos de trabalhos dele também. E a Educação na Era Digital. E como cronograma, eu coloco bem especificamente como a gente começou ano passado a apurar um pouco mais o trabalho. Em outubro, novembro e dezembro, o desenvolvimento da proposta de pesquisa. E aí depois, no mês de janeiro, a gente fez a primeira apresentação. Depois teve uma otimização da fundamentação teórica e a metodologia até maio, por aí, abril. Depois a finalização do projeto, que seria ali entre maio e junho, que a gente está concluindo por agora em julho. O que tem em vermelho, obviamente, é o período que já passou, e o que está dali para frente é o que tem previsto para ser desenvolvido do projeto. E eu acredito que é por aí, não tenho mais muito o que explicar daqui, porque essa organização e orientação para a estrutura das entrevistas, eu vou fazer agora com a professora orientadora, também com o co-orientador, o professor Lucas e a professora Cristina. E a redação do trabalho, eu venho desde janeiro escrevendo bastante em cima dele, trazendo muita coisa, tirando muita coisa. Eu já fiz, acho que uns 2, como eu havia brincado na outra aula. É quase como fazer uma cirurgia de redução, ou sei lá, uma plástica, e tirando tanta pele que dá para fazer uma outra pessoa. Tanta coisa que vai tirando lá. Foi impressionante, sim. Então, é isso aí. Muito obrigado a todos. Feliz dia da avó e do avô. Amanhã, para quem é avó, para quem é avô. Lembrem de ligar para os avós e para as avós. E é isso daí, professora, é isso daí, colegas. Muito obrigado pela atenção. E fiquem à vontade para as contribuições. Também, quem quiser o telefone para comprar o Celta e as cuias, eu deixo depois aqui. Obrigada, Marcos. Muito obrigada, parabéns pela tua apresentação. E já avançou bastante, só a tua fala a gente já percebe, assim, a apropriação com os conceitos, os referenciais, enfim, e que trabalho importante para a gente, né? Que com certeza também vai contribuir com esse aspecto que tu trazes, que é a questão do currículo, né? O quanto também estes conhecimentos que são, então, partilhados, vivenciados pelas crianças, pelos seus avós, enfim, também entra ou não entra no currículo, né? Parabéns por essa tua fala. E gostaria, então, de abrir para as perguntas, para as contribuições para o trabalho do Marcos, que com certeza serão muito bem-vindas. Por favor, com vocês. Não sei se a Cita não quer falar alguma coisa, porque também eu acho que transversaliza com a área, né? Pois é, eu quero, mas eu não queria ser a primeira, mas tá, tudo bem, vamos embora. Mas toca a ficha, toca a ficha. Marcos, querido, parabéns pelo teu trabalho. Eu gostei, é uma temática bastante pertinente, bem bacana mesmo, né? E eu achei legal também que, geralmente, a gente fala, eu trabalho com educação de jovens e adultos, e aí, nesse contexto, a gente tem jovens, adultos, idosos, né? Idosas. E daí a gente pensa sempre a partir do contexto também das memórias, né? E como tu falaste em memória, eu queria só te perguntar, a partir se tu tem algum referencial de base para poder conceber memória, sabe? Enfim, né? A gente sempre menciona a Ecléa Bose com aquela bela obra sobre as memórias de velhos, né?
mas também a gente tem trabalhado no nosso grupo, que é um grupo que trabalha com educação de jovens e adultos e também com análise do discurso, enfim, que é um campo com o qual eu também gosto de trabalhar. A gente tem utilizado bastante um livro chamado O Papel da Memória, que é do Pierre Achard, daí tem texto Pierre Achard, Michel Pechet. É bacana porque assim, ó, tem uma reflexão sobre memória como lembrança, mas também tem uma reflexão sobre memória como apagamento, como esquecimento, como silenciamento, que fala em relações culturais, sabe? E aí a questão da música eu acho que é bem bacana também para pensar, tá? O papel da memória na aprendizagem, professora. O papel da memória eu posso passar para a Cris e ela te passa, eu tenho ele digitalizado. Ótimo. Tá? E tem aquele clássico que é a memória de velhos também, que eu acho que é bacana, assim, para poder conceber memória. Eu queria te perguntar também, e uma outra questão assim que eu vi que não consta da tua bibliografia, eu não sei se tu conheces o livro do Ian sobre estudo de caso. Acho que tem digital também, né? Eu tenho, posso passar, tá? Porque quando a gente trabalha com estudo de caso, assim, o estudo dele é muito completo, né? E ele vai nos dando uma série de dicas em relação a cada tipo de caso, inclusive os multicasos, então ele tem sido bastante utilizado, tá? Posso passar para a Cris. Ótimo. Tá? E aí, assim, ó, a única questão que eu quero te fazer é porque tu tens ali um questionamento de pesquisa que são quais os impactos dessas influências, né? E eu queria te perguntar como é que tu vais fazer para analisar esses impactos, né? Porque quando a gente pensa em análise de impacto, a gente tem aí uma multiplicidade de possibilidades. Eu queria te ouvir. Em princípio, eu escolheria uma dessas instituições às quais eu trabalhei para avaliar o quanto aquilo que tem de memória, tanto dos idosos quanto das crianças que os idosos convivem, na proposição das atividades, dentro da grade curricular. E a outra possibilidade é a escolha de uma instituição em que seja lecionado para crianças mesmo, e seja feito esse levantamento dentro de uma instituição mesmo, de uma escola, ou pública ou privada, que aí abriria para um outro leque dentro da pesquisa, por isso que eu coloco como a última questão do meu trabalho, porque não necessariamente ela precisa ser o mote ela precisa estar entre as questões, deixa eu achar aqui, entre os questionamentos, porque eu coloco quais os impactos e se existe algum impacto. Só que, obviamente, para eu encontrar algum impacto, eu tenho um contato com uma dessas instituições para saber se é levado em conta, se é possível alguma proposta nesse sentido mesmo. Tá. Tu vais trabalhar com a fala deles, né? É isso? Isso. Tá. E de com a fala, provavelmente com música também, com alguma música das escolhas. Sim. Tá. Talvez o termo impacto não seja adequado, né? Então, acho que é isso que você está pensando. Eu fiquei pensando nisso. Pode falar. Porque ele iniciou a fala trazendo a questão dos sentidos, né? E daí eu fiquei me questionando em relação a isso, porque a compreensão dos impactos ela é muito prescritiva, sabe? Eu vou buscar por um instrumento alguma coisa que eu já tenho muita clareza, e os sentidos não. Os sentidos, eles têm a ver com essa interlocução que vai ser feita e com esse teu suporte ou esse teu referencial teórico-analítico, sabe? Daí eu percebo que, eu não sei, assim, eu fiquei com dúvidas se os impactos, eles cabem, se não é uma questão de acho que tem razão, trabalhar com sentidos, né? Porque o que acontece, né, professora? É bem claro, aparenta que o meu trabalho eu procuro direcionar para a área da educação, para que a expectativa global dele seja mais firme. Por quê? Porque o que eu quero pesquisar, eu quero que tenha uma relevância acadêmica. Eu coloco isso porque, vamos lá, então, vamos ver o quanto isso é importante. Agora, como eu vou conseguir lidar com isso é um problema que eu estou criando
e que eu preciso da ajuda da Cristina, do professor Lucas e de cada um de vocês aqui, o quanto eu posso contribuir, o quanto é um problema que eu estou criando, que daqui a pouco eu não vou dar conta de responder. Claro. Marcos, assim, ó, sem querer ser invasiva e já sendo, né? Por favor. Talvez o questionamento seja quais os sentidos. Sentido, trabalhar mais com sentido. Porque eu percebi que no início tu estavas, mas mesmo assim, daí tu precisaria, do ponto de vista analítico, poder pensar como é que tu vais compor esse processo dos sentidos. Sabe, tipo assim, ó, o trabalho da Carol. A Carol vai trabalhar com análise do conteúdo, né? Então, tá bem claro que ela vai partir da Bardan, que ela vai elencar as categorias, né? E vai olhar as subcategorias. Então, ela vai ter todo um movimento analítico aí para poder analisar esse conteúdo, né? Então, talvez tu precises também definir um pouco melhor qual vai ser o teu tratamento analítico em relação a essas falas, né? Porque daí o trabalho com os sentidos ele pode ser produzido com análise do conteúdo, ele pode ser produzido com análise de discurso, ele pode ser produzido com outros referenciais, sabe? E aí cada um tem o seu, né? Cada um olha com a sua lente. Então, daí tu terias que pensar um pouco. Bem conceito, é importante. Eu peço desculpa até, porque eu saí assim, falando. Não, agradeço, professora. Mas por que não se... Até nós estamos brincando aqui no chat, dizendo que tu vai ter que ir em todos os encontros que nós queremos. Oba, então tá. É importante isso, a gente, cada um dá uma contribuição e os trabalhos, com certeza, melhores. Que bom. Ok. Que bom. Marcos, alguém mais quer contribuir? Bem importantes essas contribuições. Por favor, fiquem à vontade. O Marcos também pode comentar, se quiser. Professor Lucas Amado pode falar também. Olá, gente. Eu ia falar agora o telefone aqui, que eu estava fazendo um bolo. Professora Cinta, eu gostei muito das tuas contribuições referente ao trabalho do Marcos. E eu fico pensando também nessa coisa do sentido, né? Para gente da arte, ele é muito caro falar de sentido, porque a gente trata numa série de questões que está relacionado também a processos de criações e a arte numa perspectiva de sentir, e isso nos evoca muito uma questão muito equivocada da questão da livre expressão, né? Essa questão do impacto dessa questão transgeracional do Marcos, talvez pode ser que ele não tenha conseguido, quem sabe, falar um pouco melhor sobre isso, qual seria o impacto desse processo transgeracional que ele está pesquisando para o ensino da educação musical e no currículo. Porque o que a gente já tem visto nessa prévia revisão de literatura dele é que muito pouco tem se discutido e se falado desses processos, dessas influências numa perspectiva curricular, né? Então seria para conseguir daí fazer o pulo do gato dele, fazer todo esse processo analítico penso eu que seriam uns questionários semi-estruturados, ou pode ser até pode ser encontro com esses avós e netos, coleta também de imagens, que também a própria letra da música, como a música, ela se torna uma coleta de dados para pensar, fazer essas análises, para pensar depois, no final do trabalho, conseguir olhar para todo esse material e agora qual é a contribuição, o que impacta isso para o ensino da música e para uma perspectiva de um currículo musical, né? Para a perspectiva do currículo da música, né? Porque você fez todo um trabalho e qual é a tua contribuição disso para essa área de conhecimento? Como que um professor, por exemplo, pode trabalhar trabalhar olhando para essas influências musicais, tanto dos alunos que trazem dos seus avós, para uma perspectiva pedagógica em música. Ontem nós conversávamos sobre isso e eu penso que seja mais direcionado nesse sentido. E a questão da memória, que o Marcos tem trabalhado bastante,
que a gente está agora conseguir, assim, a gente está conseguindo, eu estou tentando trazer esse conceito de memória para ele. Esse livro que você cita também é bem interessante, eu usei ele no meu mestrado e não tinha lembrado, e eu indiquei um para ele, acho que tu deve conhecer, que é o Michel de Certeau. Maravilhoso. Eu usei bastante ele também, que ele fala sobre as circunstâncias, né, que a gente é tocado pelas circunstâncias e as memórias, né, e de que maneira essas memórias são ativadas a partir das circunstâncias, e nesse caso é a partir da pesquisa, a circunstância dele, que essas memórias são ativadas e elas se apresentam de forma ativa, né, e assim nós estamos trabalhando nessa perspectiva, porque ele tinha muito material escrito, e agora nós estamos começando esse processo de lapidação, porque estava um queijo, né, cheio de buraco. E agora a gente está começando a construir essa trama, construir essas memórias de avós, né, essa coisa. E eu acho muito interessante que ele traz isso no início do texto de uma maneira muito poética, sabe? E isso é o que eu estou tentando instigar ele, que ele construa essa escrita poética e ao mesmo tempo científica. Que legal. Então olha, eu não tinha me ligado nessa relação, acho que na apresentação isso aparece, né? Mas não aparece de uma maneira tão contundente, mas realmente, assim, é que como ele começou falando de sentidos, eu já fui para os sentidos, porque, né, no sentido lá na linguagem, já fiquei pairando lá. Mas, então, eu acredito que sim, eu acho que o Lucas, né? Foi o Lucas que falou, professora Cita, eu acredito que foi quando eu disse do curso de extensão que eu lecionei, que é o sentir faz sentido. Aí eu trabalho a proposição com músicas e com memórias das minhas alunas através dos 5 sentidos. Eu acho que aí porque depois eu desenvolvo uma caminhada num spa também com universidades, e a caminhada é o despertar dos sentidos. Então, eu também trabalho com os sentidos. Eu acabei falando bastante dos sentidos. Talvez que a gente possa estar agora nessas falas todas. O que me parece é o seguinte: não chega a ser um objetivo ou um questionamento propriamente o fato de nós querermos saber este impacto do que acontece na vida dessas crianças e desses avós, e o quanto isso vai para a escola, mas isso fica algo na nossa cabeça que vai se apresentar lá no final, nas conclusões da gente, porque isso é algo que é importante. Bom, tudo isso que acontece na vida, tá, mas e quando que isso vai entrar na escola? Então, eu acho que talvez seja por aí e que tu deverás falar, mas, na verdade, não é um objetivo essa investigação. Talvez seja nessa perspectiva que a gente consiga construir. Então, entende? É uma conclusão, uma das conclusões, Marcos, que tu chegarás. E que isso tem que impactar, de alguma maneira, o currículo. Isso tem que entrar na escola, entende? Então, acho que é isso. Né? E não, talvez, uma proposição de objetivo. Eu acho que talvez seja essa, né? Porque aí a gente vai também lapidando isso, né? Bem bom, bem importante. Obrigada, Cita. Obrigadíssima. Muito boa a orientação. Tem uma perspectiva de construção e produção de currículo nessa investigação que é muito importante valorar, sabe? Que é a produção da construção do currículo num processo de coparticipação com o outro. É bem freiriano isso, sabe? É uma postura epistemológica de como se pensa o currículo da escola, sabe? E daí o Freire, ele passa a ser bacana também, porque a categoria da escuta do Freire, ela é bastante, ela é de uma complexidade muito grande, porque é perceber, é sentir, é cheirar, é dialogar com o outro, sabe? E o efeito desse diálogo é essa produção de currículo. Então, não sei, assim, sabe? Eu comecei a pensar, porque é muito caro para nós isso, quando a gente trabalha com jovem, adulto, idoso,
produzir um movimento que eu sempre gosto de falar, é um processo de inversão epistemológica na forma como a memória institucional de escola que nós temos, sabe? Que é aquela de que quem pensa o currículo é o professor e ele está detalhado num programa. E quando a gente trabalha com educação de pessoas jovens, adultas e idosas, a gente fica sempre num processo de conflito, de confronto, porque tu tens aí saberes que estão na vida, no mundo da vida, no mundo do trabalho das pessoas, na experiência das pessoas, nas memórias, nas trajetórias da vida e da música. Como é que a música me forma? Como é que a música me constitui? Como é que a música, sabe? E aí fazer essa inversão epistemológica é olhar para isso que esse adulto diz, esse idoso diz, e trazer, né, para uma outra realidade. Então, tem uma mexida de concepção de currículo aí, que eu acho que é de uma riqueza muito grande no teu trabalho, sabe? Talvez o Freire possa te ajudar. A concepção de escuta freiriana, eu acho que é legal, tá? Que bom. Excelente, muito bom, muito obrigada. Muito obrigada. Oi? Pedagogia do tijolo. Porque é como o Paulo Freire, em uma entrevista, falou, que a gente tem aqui uma turma que ama Paulo Freire e a gente vai amar hoje, ontem e para sempre. Que seja perdido o dia que se falou em educação e não se falou em Paulo Freire. Mas se uma criança, quando entra na escola, ela já não é papel em branco, imagina uma pessoa... que construiu a vida. Que produziu uma vida, tem tanto a ensinar para nós professores, né? Um idoso. Com certeza. Ai, que bom. Excelentes contribuições, muito obrigada. Não sei se alguém mais quer comentar algo sobre o trabalho do Marcos. Parabéns, Marcos, muito obrigada pela apresentação. Já construíste bastante, agora hoje a gente sai mais alimentado também, né, para o trabalho. Que bom. E vai ser um trabalho muito importante. Que bom. Eu gostaria de... Oi? Ai, que amor. Da colega Mariana, que deu na aula lá, ensinou a gente a fazer os origamis. Ai, que amor. Ai, que lindo. Parabéns. Eu sou... Oi? Oi, prof. Eu sou Ana, eu estudo pedagogia na UERJ, aqui no Litoral Norte, e eu achei bem interessante o trabalho, Marcos, pelo seguinte, a fala anterior, né, da minha colega, da Vanessa, falando, né, das proximidades das famílias, e eu vejo esse tipo de trabalho assim, ó, que uma geração e outra, isso aproxima as famílias também. Então, seria bem interessante fazer esse trabalho, assim, com uma educação e para juntar essas partes. E daí, um entende o outro, né? Excelente. Excelente. Quer falar, Marcos? Não, é isso, professora, porque o que acontece? Na prática, em si, quando eu estou em sala de aula e tenho contato com os idosos, eu estou o tempo inteiro trazendo o que a professora Cita traz, que é a questão da memória. De onde vem isso? Quando eu trabalho lá com os sentidos, esse cheiro lembra o quê? Essa imagem lembra o quê? Essa cor lembra o quê? Esse som te rememora ao quê? Obviamente, a gente acaba direcionando para o lado de boas memórias e boas recordações, mas nós somos constituídos do que nos acontece de bom e do que nos acontece de não tão bom assim. E desse espectro é possível falar de fé, é possível falar de economia, de política, de diversos aspectos dentro da sala de aula. E a partir dessa miscelânea, a gente constrói conhecimento. E como é interessante, e me intriga, não me instiga bastante a ler e pesquisar isso, é porque eles sempre trazem as experiências com os netos. O quanto eles aprendem ou não aprendem com os netos e com os filhos, porque os filhos aí não têm paciência, porque os netos não têm paciência, porque aí quando chega numa sala de aula tem um professor ou uma professora que dá atenção para eles, eles são assim, muito abertos e aprendem muito. E a gente reaprende a ensinar. Eu dei aula em APAE, e quando tu dá aula para alunos com as características da APAE, eu já citei para os colegas já algumas vezes, até ficar chato, eles estão ouvindo isso 200 vezes aí, mas vamos lá. A gente aprende que o tempo é diferente e a gente tem que reconhecer que o tempo não é nosso. E com os idosos, num outro âmbito, é mais ou menos isso, é uma outra forma de lidar.
E nesse período agora de pandemia, eu acredito que o contato com os netos e tudo tem sido muito mais intenso. Eu acho que tem bastante coisa para a gente rever aí. Muito obrigado, quero registrar aqui o professor Lucas Brum, professora Cristina Rolim, e cada colega que contribuiu e vem contribuindo da sua maneira. Eu espero poder ficar à altura das contribuições de cada um aí, entregar um trabalho decente. Que bom, parabéns, Marcos, muito obrigada. E antes, então, eu só gostaria de retomar com o Estevam sobre a questão no estado do Rio Grande do Sul, aquele comentário que a professora Citamara fez em relação à questão da legislação, né? Nós falávamos sobre a questão da resolução número 2, de 2016, mas tem também a do estado, e o Estevam está nessa perspectiva também. Por favor, Estevam. Boa tarde, gente. Boa tarde, colegas. Espero encontrá-los bem. Gente, eu tenho feito um levantamento sobre os históricos, né, em relação à legislação do ensino de música no Brasil e também no nosso estado aqui, né. Então, tenho feito desde o século XIX, ali, desde as primeiras leis que apareceram no ensino de música, né, e tenho feito essas concepções, as ideias e trazendo isso no meu projeto de pesquisa. Sobre a lei de 2008, né, a lei 11.079 de 2008, trazia que as escolas teriam ali 3 anos para se adequarem. Existe um parecer, ok, do nosso estado, que foi feito em 2011, né, dentro do prazo até. Então, isso que a gente até estranha, mas sim, foi feito dentro do prazo, né, o parecer número 1098, até quem quiser copiar para dar uma olhada, né, o parecer, então, número 1.098, né, 1098 de 2011, tá, da Comissão do Ensino Fundamental do Estado do Rio Grande do Sul, né, com o objetivo, que é o título, né, orientar o sistema estadual de ensino do Rio Grande do Sul sobre a inclusão obrigatória do ensino da música nas instituições de educação básica. Né. Então, ele traz um olhar acerca da Lei 11.769 de 2008, né, e propôs através de um relatório, né, então esse parecer propõe através de um relatório com olhar em cima dessa lei, os embasamentos legais, né, para as trocas das nomenclaturas de educação artística, na época, para o ensino de artes, com componente curricular de música, inserido dentro da área da linguagem, né, então, já bem atual para a época. Tá? Então, o parecer também cita, isso que é bem interessante, que quem participou dessas reuniões no Estado para ajudar neste parecer, tá, foi a Fundarte, né, junto com o ERGS, né, em parceria com o ERGS ali, isso foi bem interessante, que estava participando dessas reuniões, né. Na análise da matéria, o parecer, ele pontua benefícios do ensino de música, então ele traz uma justificativa, né, porquê do ensino de música na escola, incluindo até referenciais teóricos de neurociência, né, como embasamentos científicos, né, sobre os benefícios do ensino de música na escola, e também propõe as possíveis maneiras da inclusão deste componente nas escolas, desde a educação infantil até o ensino médio, tá, e ele propõe até com formas práticas, incluindo para aquelas escolas com dificuldades para aquisição de instrumentos, citando até métodos como o do passo, por exemplo, né, do Lucas Ciavata. Então, ele tem bem específico ali, ele propõe de uma maneira bem completa, né. Então, ainda dentro da análise, existe orientação quanto ao número mínimo de professores de música para cada mantenedoras públicas e privadas. Tá? Então, isso que é interessante, que por mais que exista o veto lá da lei de 2008 em relação à formação específica do professor de música, o parecer do Estado indica, né, que seja um professor com formação em música. Tá? Além de também... É legal, então, até se tu consegues, Estevam, colocar ali no chat para as pessoas, para poderem também conhecer, porque a gente não conhece muito essa, né, que é do nosso Estado. Sim, ela é bem... E aí o pessoal... tiver depois um link, colocar aí para a gente, o pessoal poder ler com mais devagar, né, a lei, e aí se inteirar dessa questão, né? Tu queres finalizar? Posso finalizar. Que ela não se aplica somente à questão das escolas públicas, ele também traz as questões das escolas municipais, e também ele traz indica e orienta, né, os papéis não só das escolas, como sobre as secretarias municipais de educação, né, de cada município, e também para as instituições formadoras de professores para atentarem essas demandas necessárias em relação às licenciaturas, ou seja, às universidades. Né. Então, é bem interessante, claro. É bem pontuado, bem completo, indica até o número de professores licenciados em música para cada instituição com número mínimo de estudantes, por exemplo, a cada escola com mais de 300 alunos, um professor licenciado em música, né?
por zoneamento, é bem completo. Posso colocar aqui no link, sim, para os colegas. Bota no chat para o pessoal. Perfeito. Então, vejam, assim, excelente, Estevão, muito obrigada pela completude da tua fala, assim, bem importante para a gente. Vejam, como é importante, assim, nos encaminhando, então, para o final do nosso encontro, como é importante que todos nós possamos participar e todos nós possamos pesquisar, e cada um pesquisa um aspecto diferente e todos nós conseguimos nos ajudar, né? Essa é a ideia do grupo de pesquisa, essa é a ideia da gente estar apresentando os trabalhos de uma maneira tranquila, de uma maneira humilde, porque todos nós precisamos de ajuda no trabalho da gente, nenhum de nós é perfeito, graças a Deus, mas nós juntos, com certeza, fazemos um trabalho muito melhor do que a gente sozinho e sozinha. Eu quero, então, agradecer muito a presença de vocês todos e todas, já convido para a semana que vem para 2 momentos que nós teremos, e certamente na quinta-feira com a professora Citamara será maravilhoso. E vão abrindo as câmeras agora, porque a Fabiane é aquela que tira a foto da gente. A professora Citamara falará, e a temática será a educação de jovens e adultos. Teremos também colegas da Universidade do Estado do Pará fazendo a fala, e a gente compartilhando os nossos saberes. E no outro sábado também teremos mais atrações, mais trabalhos sendo apresentados. Eu gostaria de também, eu acho que a Mariana Valim está aí, eu quero também ouvir em algum momento a Mariana, vamos convidar para ela falar, porque ela tem um conhecimento muito importante. Mariana, que é orientando o professor Eduardo Pacheco, que também tem um trabalho excelente, pedagógico, musical, e que também poderá compartilhar conosco os seus saberes, e tantos outros que aqui estão, certo? Muitíssimo obrigada. Fabiana, está conseguindo? Tá. Beleza? Então, sorrindo. Ai, isso. Que bom. Deu. Muito obrigada. Uma excelente Dia dos Avós amanhã. Deem um abraço, se puderem, se moram juntos, né? Um abraço apertado, se não um abraço virtual. Muito obrigada. Bom sábado para todos e querida. Tchau. Cita, muito obrigada. Alunas da Muito obrigada. Muito obrigada. Sejam sempre bem-vindas. Tchauzinho. Tá. Tchau, gente.